Fluminense perde de 1-0 para o Boa Vista na segunda rodada do Campeonato Carioca. Posso pegar uma reta aqui de falar que o time é horroroso, que a temporada acabou, que não tem como confiar em ninguém de Xerém. Acho que hoje ficou muito... a torcida ficou muito impactada o fato de ter no final do jogo 7 jogadores de Xerém e o time não conseguir produzir praticamente. Eu posso também, por um lado, falar que calma, o segundo jogo da temporada, tá tudo certo. E acho que não é nenhum nem outro. Acho que a gente tem que avaliar sim que é um segundo jogo da temporada, que tem muitos desfalques ainda, que a gente está contra um time que parece, apesar de ter perdido por Volta Redonda, mas parece ser um time muito bem treinado e bem físico, mas não dá para ter a atuação que a gente teve hoje. Dependente para o lado que você quiser ir, não dá para ter essa atuação que a gente teve, que é onde o goleiro do Boa Vista não fez uma defesa. O Fluminense não conseguiu criar. E a gente vai falar disso aqui, porque a gente precisa, alguns pontos que a gente tem que comentar nesses primeiros 2 jogos, tá? Só vou pedir para você, sei que é chato isso aqui, você acordou esse domingo aqui ainda de ressaca pelo jogo de ontem, principalmente o torcedor que saiu do Rio de Janeiro e veio até Bacaxá e voltou para ver uma derrota do Fluminense. Para quem puder, pelo nosso trabalho, deixar o like e se inscrever no canal, ajuda muito, tá? Vamos lá. O Fluminense são 2 rodadas. Nessas 2 rodadas, a gente vai pensar e ter muitas opiniões que vai acabar mudando. Eu vou dar um exemplo aqui. O primeiro jogo do Lescano é um jogo super ok. Eu falei, porra, é um meia que pisa mais na área, que parece um segundo atacante, dá para ter alguma oportunidade durante a temporada. E hoje achei um Lescano que não encostou na bola, um Lescano totalmente apagado, totalmente sumido. Então, assim, vai variar muita coisa. Mas hoje salvou muito pouco. É um time que começa um primeiro tempo perdido. A gente chegou a ter 82% de posse de bola, mais ou menos com 20 minutos de jogo. E as principais chances eram do Boa Vista. É um time que não conseguia criar. A gente só teve uma alteração, que foi a saída do Santi Moreno para a entrada do Matheus Reis, mas assim, Riquelme perdendo muito a bola, o Lescano sumido, o JK a bola nem chegava nele, e a gente tinha o Matheus Reis, que era o único que tentava alguma coisa e até acertava, né? Chegando à linha de fundo, conseguindo algumas boas jogadas, conseguiu umas 2 boas jogadas, fazendo ultrapassagem. Eu acho que é o único jogador que eu consigo salvar hoje. Falar, cara, esse aqui jogou bem. Acho que jogou bem as 2 partidas, né? Ele entrou bem, participou do segundo gol no primeiro jogo e hoje jogou bem. Mas de resto, não dá. E aí, no final do primeiro tempo, o Fluminense consegue até melhorar um pouco ali na reta final do primeiro tempo, mas ainda assim, Boa Vista para mim melhor na partida, mais organizado taticamente, e aí vem o escanteio. Mais um jogo, segundo gol, a gente toma o segundo gol de escanteio. Eu tenho, de verdade, eu fico com a consciência muito tranquila de falar do Fidelis, porque eu defendi muito, quem acompanha aqui o canal sabe o quanto até agora eu acho uma renovação do Guga um absurdo, se tratando de Fluminense, pelo cenário que se desenhou. Mas hoje não fez uma boa partida, o lance que gera o escanteio é ele tentando dar um balão na zaga, e aí se atrapalha todo e gera o escanteio para o time do Boa Vista. E aí o escanteio, Vitorino já tinha saído mal uma vez, Vitorino de hoje saiu mal umas 3 vezes, falhou umas 3 vezes, inclusive no gol. O gol, por acaso, foi em cima do Fidelis também, o zagueiro sobe sozinho em cima dele e faz 1-0. E aí o time do Boa Vista bota o time lá atrás de forma organizada para sair no contra-ataque. E o Fluminense, com 20 minutos ali, bota um 4-2-4 e não consegue criar. Já vou falar da saída do John Kennedy, que se lesionou hoje, e para mim, para mim a gente vai ter que atacar a falta de centroavante na temporada. Mas chega um momento que a gente está jogando num 4-2-4, que a gente tem na frente ali Riquelme Felipe, Matheus Reis, Lelê e Wesley Natan. 3 caras promissores da base, e com 2 laterais ofensivos. Tem o Arana e tem o Fidelis, que hoje não apareceu. O Arana foi um que, apesar de ter uma boa finalização que vai para o escanteio, o Arana no primeiro tempo tem o Matheus Reis bem e não aproxima para jogar, não consegue jogar junto com ele. Então é uma partida muito ruim. E a gente não consegue produzir. Desse time inteiro aqui, a gente jogando, aí ainda tem o Agner que entrou no lugar do Lescano. A gente se deixa envolver na marcação totalmente do Boa Vista, e o que a gente faz, joga todas as jogadas para o Riquelme Felipe. E o Riquelme tenta, você pode até, se você quiser elogiar o Riquelme, pode falar que ele não se omite, porque ele tenta o tempo inteiro passar, mas não acerta uma. Tem hora que tem que tocar a bola para o lado e tentar fazer o jogo fluir de outra forma. Uma atuação muito ruim do Riquelme, 2 atuações ruins do Riquelme. E a outra, que você vai pegar a live aqui dizendo que acredito que essa vai ser a temporada dele, ainda pode ser, até porque fez um bom Carioca e não rendeu nada. Pode fazer um Carioca ruim e conseguir render. Mas, de verdade, assim,
Hoje não tem como. Hoje eu não consigo defender a atuação do Riquelme. Uma atuação muito ruim que beira a displicência um pouco. E aí o time não consegue produzir nada. Mais uma vez, abri o vídeo falando e vou confirmar agora. O Boa Vista, o goleiro do Boa Vista não fez nenhuma defesa. O Fluminense não conseguiu produzir. A melhor chance nossa foi uma bola parada do Agni, que o James coloca a bola no travessão. Muito por mérito da bola parada do Agni, que parece que realmente sabe bater muito bem na bola. Já tinha batido uma falta bem contra o Madureira, bateu esse escanteio bem, bateu essa falta bem, que foi na cabeça do James, bateu um escanteio bem, bateu outro mal rasteiro. Mas parece um cara que sabe ali de bola parada. Agora, aproveitando o James, acho que foi uma contratação correta, o James. Uma aposta boa, um bom zagueiro, um zagueiro que fez um bom campeonato brasileiro, mas hoje me deixou preocupado. Ele estava marcando o centroavante Brunão e ele tomou 2 vezes uma arrancada do Brunão. Desculpa, não estou falando de um ponta veloz. Não estou falando que pegou o Estevão da vida do Palmeiras, partiu para cima dele e conseguiu passar. É o Brunão do Boa Vista, com todo respeito ao Brunão, é o Boa Vista. Então hoje me preocupou e tem um lance no primeiro tempo, onde ele erra uma bola, aí ele vai, corre, recupera a bola e erra de novo. Cara, desculpa, me lembrou muito Freitas no Mirassol. Mais uma vez, acho que foi uma contratação boa, mas não dá para ter 2 zagueiros com excesso de confiança, que isso vai dar merda. E isso me preocupa. Vale a gente citar aqui sobre o John Kennedy, para a gente ir para essa reta final de avaliando o jogo de hoje, analisando o jogo de hoje. John Kennedy se machuca. Fazia uma partida que a bola não tinha chegado nele, tinha voltado para tentar recuperar 2 bolas ali. Não acho que nem a partida boa nem ruim do John Kennedy, a partida meio normal do John Kennedy. E se lesiona, com o pé de apoio ali, tem um entorse, sai de muleta e é uma preocupação para o Fluminense. É uma preocupação? Gente, é uma preocupação. Porque a gente tem Germancano machucado e a gente tem John Kennedy machucado. Acho que é muito emblemático, porque a gente nesse momento dá para cravar que contra o Nova Iguaçu, Lelê deve ser o titular, e contra o Flamengo, o Everaldo vai ser o titular. Eu acho que não é o que ninguém está querendo. E a diretoria vai continuar esperando o Hulk. Hoje naquele telão ali, e aqui nas imagens aqui, né? Tem o Hulk aqui desenhado. A diretoria vai ficar olhando o Hulk o tempo inteiro e ficar esperando essa novela entre ele. O Fluminense precisa agir, precisa trazer um camisa 9. A gente tinha uma janela que, para mim, se desenhava como uma janela ideal para o Fluminense, que era a contratação do Gêmeos, fazia sentido, a contratação da Arana, que melhorava a nossa lateral esquerda, o Fluminense trazia mais um zagueiro, que é o que a gente estava esperando, quando tem especulações de alguns nomes ali para a zaga, do Nino ao Léo Duarte da vida. A gente tinha também um ponta para trocar, um ponta meia para trocar ali com o Serna, e o Serna de repente reforçar a zaga, e a gente tinha um centroavante bom para ser titular. Essa para mim é a janela ideal. A gente aqui já garantiu que não vai trazer um zagueiro. E pelo jeito não vai trazer um ponto também, pela última coletiva. Vai ser só um 9, e que a gente nem sabe se esse 9 vai ser bom o titular absoluto. Vai de uma janela ideal para uma janela bem complicada. Então, assim, a temporada não está perdida, é o segundo jogo, não precisa entrar num desespero absoluto, mas eu entendo o torcedor que fica nervoso com o que está vendo. Porque até agora o que a gente pensou, se eu quiser ser, vamos lá, um ponto de vista bom, parece que pelo primeiro jogo o Santi Moreno parece que é um reforço para ser pro banco, parece que o Matheus Reis é um moleque bom, mas são 2 jogos, não tem como a gente garantir isso. Ao mesmo tempo eu posso olhar e falar, cara, o James não sei se vai ser o titular não, cara. E a gente vai de quê? Freitas e Ignacio, se ele não vingar no Fluminense, se ele sentir a camisa, é preocupante. E sobre tabela, é muito difícil não se classificar nesse Campeonato Carioca. São 6 e passam 4. O Fluminense tem 3 pontos. Só que desse lado aqui todo mundo pontua. Mais uma vez, é muito difícil não passar. Mas o Fluminense não pode chegar contra o Flamengo e o Botafogo, que é agora, tá, gente? Falta uma semana pra gente começar a pegar 2 clássicos seguidos. E faltam 11 dias pra gente começar o Campeonato Brasileiro. Eu sei que é um calendário apertado, mas a diretoria tem que agir. Hoje o torcedor cobrou o Matheus Montenegro saindo do estádio, que a gente precisa de um camisa... Cara, o camisa 9 é um problema que já tinha começado a ser decidido antes da temporada acabar, porque era muito óbvio esse problema da gente. Não dá para mais de um mês depois de ter acabado a temporada, a gente nesse momento tem Lelê e Everaldo. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal e espero que o Fluminense ganhe do Nova Iguaçu no Luso Brasileiro na terceira rodada, porque senão aí realmente vai ter que ir para um clássico num clima horrível e não é o que eu estou esperando, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu!